Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Somente até aqui. Deus exaltado e Rei glorificado, meu Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Senhor, Pai que faz justiça, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele que rompe cadeias, Senhor. Tu és aquele que destrói grilhões, Senhor, de toda a terra. Tu és aquele, Senhor, de toda a glória, conforme diz a tua palavra. Tu quebras as portas de bronze, Senhor, e despedaças os ferrolhos de ferro, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, vem com poder agora sobre a tua igreja, Senhor. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Muda a nossa mente, agora, Senhor da glória, Pai, para que a tua glória se manifeste em nós, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam agora, Senhor da glória, Pai, arrebatados por ti, Senhor, para que, Senhor, a nossa mente, Senhor, compreenda a tua voz, Senhor. Para que a nossa mente, Senhor, compreenda, Senhor, o poder da tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor da glória, me usa agora, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Edifica a tua igreja agora, Senhor, no poder da tua graça, Senhor. Pai, que é, Senhor, derramada sobre nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos abençoa agora, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, existe alguns princípios na física, né? E um dos princípios da física, ela diz que a escuridão em si, ela não existe, né? Não existe a escuridão, porque a escuridão, ela é a simples falta de luz. Então, aquilo que nós chamamos de escuridão, na verdade, é, num conceito da física, aquilo que não tem luz. E é a mesma coisa o frio, né, irmãos? O frio também é assim, né? Não existe frio. O frio é a falta de calor, né? O frio é a simples falta de calor. Esse é um conceito da física.
Então, a escuridão ela não existe, porque a escuridão é resultado da falta de luz. E, né, o frio também não existe, porque o frio, né, é resultado da falta de calor. Dentro desse princípio, irmãos amados, nós devemos compreender e entender que aquele que tem na sua vida trevas, ou que aquele que vive em trevas, né, na verdade, ele está vivendo desta forma porque simplesmente lhe falta a luz. Simplesmente falta aquilo que poderia remover aquilo que a pessoa está vivendo na sua vida, né? E se nós formos olhar também, porque todas essas expressões, né, elas têm um fundamento espiritual também, porque Jesus ele se usou de expressões muito naturais para tentar expressar a profundidade de algo, né, extremamente espiritual, né? E muitas pessoas, elas também questionam Deus, porque Deus deixou ali, né, que Satanás viesse, né, e influenciasse de tal forma ali Adão e Eva, para que os motivasse a pecar, né? E existe um princípio espiritual também em relação a isso, porque, né, o conceito espiritual de maldade, ou daquilo que é mal, ela poderia, né, na verdade, simbolizar que a maldade ela só existe porque, né, não existe Deus naquele que pratica a maldade. E se você olhar essas coisas todas, que são assim fundamentos que estão até na própria internet, ninguém sabe quem disse essas palavras, né? Esses fundamentos estão na própria internet. Algumas pessoas dizem que foi Einstein que disse essas expressões, quando na verdade ninguém sabe. Não foi Einstein que falou coisa nenhuma, né? Mas essas expressões ou essas formas de abordar determinada situação, elas têm uma verdade muito profunda. Porque se nós olharmos aquilo que Jesus falou em relação, né, às trevas, à escuridão, aquilo que, né, a escuridão gera, e se você olhar aquilo que a escuridão gera, porque a escuridão realmente é a falta de luz, você vai perceber que aquele que trabalha e age na escuridão, ele corre inúmeros riscos, né? O primeiro risco é ele ir por um caminho que ele não sabe para onde está indo. O segundo risco é ele tropeçar e cair, né? O terceiro risco é ele, né, simplesmente cair no abismo e não poder voltar mais. E Jesus ele falou que ele é a luz do mundo. E Jesus falou que aquele que tem ele no seu coração não vive em trevas. E Jesus falou, irmãos amados, que ele, né, é a solução para, né, aquele que está em trevas, que ele é a solução para aquele que vive uma vida de forma destruída, de forma, né, que não tem esperanças. E se nós olharmos as nossas vidas e nós traduzirmos aquilo que o apóstolo Paulo falou nesta carta que nós lemos, nesse trechinho que nós lemos, nós vamos encontrar aqui um grande referencial de Deus para nós. E nós devemos nos lembrar, irmãos, né, que aquele que anda na luz, ele, né, vive, né, sob a luz. Ou seja, tudo aquilo que ele faz é manifesto de forma natural, né? Porque a escuridão, né, na escuridão não se percebe aquilo que nós fazemos, mas na claridade se vê e se percebe claramente aquilo que nós fazemos. E nós não podemos deixar com que determinadas atitudes nas nossas vidas sucumbam àquilo que Deus quer transformar em luz. Ou seja, né, os nossos pecados são trevas.
Aquilo que nós praticamos no oculto, no escondido, são trevas, né? Aquilo que nós fazemos, né, que vai contra a luz, né, são trevas. E quantas vezes as pessoas vivem momentos de trevas na sua vida e não estão percebendo isso, porque não estão deixando a luz de Cristo brilhar, né, sobre as suas vidas. É interessante porque tem diversas passagens que Jesus falou a respeito da luz. E existe uma passagem interessante quando, né, foram avisar Jesus de que Lázaro estava doente, né, as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente, e o Senhor Jesus ainda ficou 2 dias ali onde ele estava, né, e ali em determinado momento Jesus falou para os seus discípulos assim: vamos voltar para Jerusalém. E aí os discípulos foram contra Jesus e disseram assim: Senhor, em Jerusalém estão tentando te matar, e o Senhor quer voltar para Jerusalém? E Jesus falou para eles assim: olha, não são as 12 horas, não são 12 horas o dia, né? Convém que nós andemos enquanto há luz, porque quando vem a noite nós não enxergamos e nós podemos tropeçar e podemos cair. E os seus discípulos ali ficaram todos consternados, né? Porque Jesus estava dizendo uma palavra e ia ao encontro ali dos seus executores. E Jesus deixou claro: olha, irmãos, vamos andar enquanto nós podemos andar na luz, enquanto nós temos a luz. E Jesus é a luz deste mundo, e quando, né, você se recusa a andar na luz de Jesus neste mundo, acontece aquilo que Jesus falou aos seus discípulos: nós podemos tropeçar e nós podemos cair. E essa é a pura verdade. E quantas vezes as pessoas, elas muitas vezes andam por 2 caminhos, né? Elias, o profeta Elias, ele repreendeu o povo de Israel porque andavam por 2 caminhos. Uma hora eles praticavam os preceitos de Deus, e outra hora eles praticavam os preceitos do diabo, de Baal. E Elias ali no Monte Carmelo repreendeu tremendamente o povo de Israel, dizendo: até quando vocês vão andar, vão cambalear por 2 caminhos? Até quando vocês vão estar vivendo 2 caminhos? O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, né, que não há jeito de nós servirmos a 2 senhores, porque certamente nós vamos entristecer um dos 2 senhores. E a nossa vida cristã, irmãos, ela tem que estar alicerçada, né, na luz, naquilo que Deus falou, para que nós não tropecemos e para que nós não caiamos, sob pena, né, de nós, em algum momento, não conseguirmos nos levantar mais. É muito triste quando você vê determinadas situações acontecendo com pessoas que já conheceram o Senhor e se desviaram dos caminhos do Senhor e não conseguem voltar, irmãos, né? A pessoa ouve pessoas falando a respeito de Jesus novamente, e a pessoa sabe que aquilo é verdade, mas ela olha para aquilo e parece que aquilo que as pessoas falam para ela, né, parece que está muito distante, parece que aquilo lá não faz parte mais da sua vida e jamais fará mais parte da sua vida. E o retorno à presença de Deus, o retorno ali, né, ao aconchego do Senhor, né, é muito mais difícil, porque as pessoas, elas, né, começam a achar que tudo aquilo que Deus fala e que Deus deseja para as nossas vidas é algo que ela não tem mais capacidade de encontrar. E ela começa a ver a vida que ela teve com Cristo, e ela começa a ver a vida que ela teve
que ela está tendo sem Cristo, e ela acha muito parecidas as duas coisas. E existe uma certa adaptação naquilo que a pessoa pensa em relação às coisas que são de Deus, e essa adaptação faz com que a pessoa comece a viver o seu evangelho, o evangelho próprio da sua vida. E ela perde completamente o rumo, porque simplesmente ela se afastou do Senhor. Se nós olharmos esse contexto espiritual, irmãos, se nós olharmos essa situação espiritual, você vai encontrar assim na pessoa diversos diagnósticos de que a decisão que ela tomou de se afastar do Senhor está causando sérios problemas. Se você olha uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, você vai encontrar nela, né, tristeza, você vai encontrar vício, você vai encontrar ali, né, uma pessoa que chora muito fácil, uma pessoa que tem tristeza profunda, uma pessoa, né, que não sabe mais para onde ir, e quando, né, se lembra de Deus e quando se lembra do Senhor, né, ela quer ainda assim viver o seu evangelho. Ela não quer, sabe, abrir mão daquilo, né, que ela pratica ou daquilo que ela faz, mas ela quer ter a alegria, ela quer ter a paz, ela quer ter ali a prosperidade espiritual, ela quer ter a prosperidade material, e na verdade ela mal percebe que o mundo dela desabou, que o mundo dela acabou, e a ilusão das trevas, e a ilusão de Satanás faz com que a pessoa se torne uma pessoa cega. Cega espiritualmente. Sabe, irmãos? Você pode ver. Eu não sei se você conhece alguém que se desviou do caminho do Senhor, mas você pode ver se isso tudo que eu falei aqui não acontece com ela. Você pode ver. Né? É um diagnóstico puro daquilo que Satanás faz numa vida, daquilo que Satanás opera numa vida, e você olha para a pessoa assim, e você percebe isso, né? E você fala para a pessoa isso, mas mesmo assim, a pessoa parece que tem vergonha de voltar para os caminhos do Senhor. São coisas muito tristes, irmãos, que podem acontecer com uma vida e que, sabe, acontece muito mais do que nós imaginamos, e as pessoas ainda assim continuam agindo de forma louca, deixando com que isso aconteça nas suas próprias vidas. Aí talvez você fale assim, mas pastor, né, por que uma pessoa se desvia do caminho do Senhor? Por que uma pessoa ela prefere as trevas a viver as coisas que são de Deus? E eu vou dizer para você assim, não existe chance de nós vivermos Cristo e nós não termos paz. Não existe chance de nós vivermos Cristo e nós não termos alegria. Não existe chance de nós vivermos Cristo e nós não nos sentirmos preenchidos neste mundo, porque o vazio espiritual é algo terrível e danoso, e aquele que tem Cristo na sua vida, né, é preenchido, né, como se, né, um espaço, né, oco dentro de nós é ocupado, e esse espaço oco dentro de nós é o espaço que o Espírito Santo de Deus ocupa, né? E esses momentos todos estão trocados, né, pelos momentos inversos que nós já comentamos aqui hoje. E mesmo assim, a pessoa olha e fala assim, puxa vida, eu tinha paz, puxa vida, eu tinha alegria, puxa vida, né, eu tinha, né, regozijo espiritual, e agora eu perdi tudo isso, e mesmo assim a pessoa não tem força para voltar. Por quê? Porque Satanás vem cobrar daquela pessoa, né, a vida dela. Satanás, ele continua prendendo e amarrando e acorrentando,
para que a pessoa não possa sair das suas garras, para que a pessoa não possa sair ali dos caminhos pelos quais ele conseguiu intentar ali na vida de determinadas pessoas. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, né, irmãos? Que saiu da casa do seu pai, andou pelo mundo, perdeu tudo, né? Comeu comida dos porcos, passava muita fome, mas um dia ele resolveu voltar para o caminho da sua casa, para o caminho do seu pai, e ele falou assim: ainda que meu pai me trate como um dos seus empregados, eu estarei melhor do que eu estou hoje. E talvez seja esse o motivo que as pessoas não voltam, porque elas não querem voltar de uma forma diferente com que elas estavam. Eu sempre falo assim, quando uma pessoa erra na área espiritual, quando a pessoa erra numa área espiritual, para ela voltar é mais difícil, sabe por quê? Porque ela tem que recomeçar. A pessoa, ela jamais volta espiritualmente, né, para um lugar, né, que ela estava no mundo espiritual. Então ela atingiu, né, um determinado nível de maturidade espiritual, e quando a pessoa se desvia e ela sai dos caminhos do Senhor, ela jamais volta para esse nível de maturidade espiritual, porque ela tem que reconstruir tudo aquilo, né, que ela perdeu. Ela tem que voltar para um outro patamar, ela tem que voltar para um início, para um princípio, e muitas vezes as consequências dos seus erros ainda trazem um peso, né, que é reconstruir a sua vida espiritual e ainda assim ter que lidar com as consequências do erro do passado gerado por aquelas atitudes, né, que elas cometeram. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o apóstolo Paulo, ele disse aqui assim, olha: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando assim: olha, irmãos, vocês já conhecem Deus, vocês já conhecem o tempo, e a volta de Cristo está mais próxima, né? Está na hora, a salvação está mais próxima, está mais perto de nós, e compete a nós, né, entendermos e compreendermos isso. E ele fala: vai alta a noite e o dia vem chegando. Paulo está comparando aqui este mundo com a escuridão, e o dia da volta de Cristo como o dia que vai raiar nas nossas vidas. Se nós olharmos na concepção das coisas verdadeiras, é verdade, porque nós lutamos tanto neste mundo, irmãos. Satanás opera tanto neste mundo, e nós temos que lutar tanto para vencer a cada dia as obras satânicas, né, que esse mundo se transforma num peso para todos nós. Independentemente se nós temos Cristo ou não, este mundo é um lugar passageiro em que nós estamos lutando e lutando e lutando, e nós vamos ter que lutar hoje, e vamos ter que lutar amanhã para vencer, e vamos ter que lutar o outro dia para vencer, para que um dia nós tenhamos ali o descanso de Deus, conforme, né, o próprio Deus disse que Ele daria um dia descanso às nossas almas. O Senhor Deus prometeu isso, que Ele daria descanso a nós. Significa, né, que nós neste mundo nos cansamos, que nós neste mundo, né, lutamos de forma incessante para podermos permanecer de pé e avançar e avançar e avançar e avançar, né, para que nós um dia possamos chegar no tempo de Deus, né? No tempo de Deus, que é o dia onde
Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá noite, né? Porque o nosso Deus será a luz que nos iluminará, né? Talvez você pegue essa palavra, ou essas palavras, você pegue essa invocação de Paulo, e talvez você esteja dizendo para si mesmo, está muito longe. E Paulo está dizendo o contrário do que talvez você esteja pensando, está muito perto. Está muito perto, e hoje eu estava orando, né, e estava pensando, né, meditando um pouco, né, durante a minha oração, em toda a minha vida, né, porque eu tenho 60 anos de idade, né, já vivi muita coisa. E estava meditando durante toda a minha vida, e eu estava ali concluindo o seguinte: conforme disse o sábio Salomão, né, que tudo é vaidade, e o que importa é nós estarmos na presença de Deus. Que o resto é tudo vaidade, e o que importa é nós estarmos na presença de Deus e estarmos preparados para o dia do Senhor. E ali, durante a minha oração, essa madrugada, eu falava com Deus: Senhor, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para o dia do Senhor? Será que eu estou preparado, né, para alcançar a grande promessa de Deus, né, para a minha vida e para as nossas vidas? Porque a grande promessa de Deus é a salvação. Nós estamos nesse mundo lutando para chegarmos na terra prometida, como o povo de Israel andou no deserto, para chegar na terra prometida, lutou, Deus estava com eles lá durante todo o tempo, né? Protegendo, guardando, mas eles tinham que chegar na terra prometida, era o objetivo de Deus, e assim é a nossa vida. Nós temos que chegar na terra prometida, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas, e nós temos que lutar, e Deus vai estar conosco, né, nos ajudando na nossa luta, nos ajudando a chegar no lugar que Deus deseja para as nossas vidas, né? E ali, irmãos amados, muitos morreram no deserto. E vou só para te lembrar, né, de todos os homens adultos que saíram do Egito, todos os homens adultos eram considerados homens acima de 20 anos de idade. De todos os homens adultos que saíram do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Nem Moisés, né, entrou na terra prometida. Somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E olha, irmãos, se calcula que, né, a população que saiu do Egito, os judeus que saíram do Egito, eram entre 2 e 3 milhões de pessoas. Entre 2 e 3 milhões de pessoas se calcula que saíram do Egito. Se você fizer contas e contas aí, considerando metade, não sei do que aí, né? Considerando que, vamos considerar que 1/3 era criança, né? Outro terço era mulher, eram mulheres, e outro terço era homens, né? E esse 1 milhão de pessoas. Morreram no deserto. E eu não estou falando de uma morte natural, porque muitas pessoas morreram no deserto, porque andando 40 anos no deserto, né, muitas crianças nasceram, se tornaram adultas no deserto, né, muitas mulheres morreram no deserto, e muitos homens, aliás, todos os homens morreram no deserto, que saíram do Egito. Todos os homens morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, mas nós estamos falando de uma morte espiritual. E todos, né, todos morreram no deserto, e eu penso que a grande maioria morreu espiritualmente. Obviamente que Moisés não entrou na terra prometida, porque errou também, pecou, mas Moisés era um homem de Deus, e com certeza espiritualmente ele não morreu. E outros também, que possam ter se arrependido no deserto ali,
que morreram por conta da palavra de Deus, porque Deus falou para Moisés, falou assim: olha, nenhum homem adulto vai entrar na terra que eu prometi dar ao meu povo, por conta da sedição que praticaram e por conta da falta de fé. Deus já havia dito, com exceção de Josué e Calebe. 40 anos antes, Deus já tinha dito e prometido, e a palavra dele se cumpre, né? E aí eu olho, voltando a falar daquilo que eu estava falando, eu olho para a minha vida e começo a pensar assim: será que eu estou preparado? Se Jesus voltar hoje, se as trombetas soarem no céu, será que eu vou ser levado à presença de Jesus no arrebatamento da igreja? Ou se eu morrer hoje, que é mais fácil da gente considerar, né? Se eu morrer hoje, será que eu vou estar preparado para alcançar a grande promessa de Deus? E eu penso, irmão, sabe, eu penso que você tem que meditar a respeito disso. Obviamente você não vai concluir nada. Ou melhor, se você é fiel, você vai ficar em dúvida. Se você não é fiel, você já vai ter certeza que você está indo para o inferno. Porque aquele que está pecando já está no inferno. O Senhor Deus, ele disse, Paulo disse aqui, né? Vivamos dignamente em pleno dia, na luz, né? Em pleno dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Ou seja, né, existem situações que vão confrontar contra a salvação, que vão contra a salvação, melhor dizendo. E nós devemos olhar para as nossas vidas e corrigir todas elas, né? E corrigir todas elas. Se você olhar aquilo que se prega nessa igreja, você vai olhar uma preocupação muito forte de Deus em moldar um caráter. Existe uma preocupação muito forte de Deus nesta igreja em moldar caráteres. Porque quando Deus forja uma pessoa, quando Deus molda uma pessoa, né, Ele deseja transformações. Então você já ouviu, né, nós falarmos aqui de muitas coisas a respeito da necessidade de mudanças. Você já ouviu a respeito da escravidão das atitudes, da escravidão dos sentimentos, da escravidão, né, dos vícios. Você já ouviu falar de muitas coisas, né, que Deus tem ensinado e falado que nós temos que evitar, e são coisas muito fortes de Deus, né? Coisas muito fortes de Deus, tipo, que aquilo que nós não dominamos, né, nos torna escravos, né? Aquilo que nós não dominamos escraviza a nossa vida, e só de você ouvir falar isso gera um motivo de você, né, olhar para a sua vida e falar assim: não, tudo aquilo que me escraviza me torna um escravo, né? E eu não vou viver em escravidão, porque Deus me prometeu, né, e me disse que eu sou livre, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós nos confrontamos com a palavra e nós nos transformamos por causa da palavra, né? Nós nos transformamos porque nós não queremos ser trevas, nós não queremos ser escravos, nós não queremos ser, né, escória, nós não queremos ser sepulcros caiados, né? Nós não queremos nada disso. Eu não sei se, não lembro agora se foi Paulo ou se foi Jesus que chamou um dos sacerdotes de parede branca, né? Está na Bíblia assim, chamou um dos sacerdotes de parede branca. Ou parede branca, né? Ou seja, bonito por fora e podre por dentro. Longe de nós, irmãos amados, nós vivermos circunstâncias na nossa vida que Deus condenou.
longe de nós vivermos coisas na nossa vida que geram trevas, longe de nós vivermos coisas nas nossas vidas que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus não aceita, que Deus não quer que nós façamos. Longe de nós, porque nós estamos lutando para chegar no grande dia, para quando a luz, quando o dia romper, né? Porque a noite já dura muito. Quando o dia romper, nós estejamos lá, preparados e desejosos para o grande dia que é o nosso encontro com Jesus, que é o nosso encontro com Cristo. Cultive isso na sua vida, meu irmão. Cultive isso, sabe? Dá liberdade ao Espírito Santo, sabe? Se encha neste dia, com a unção do Espírito Santo. Se encha de desejo de se encontrar com o teu Deus no dia derradeiro. Se encha disso, sabe? Se encha disso, para que você possa viver as coisas grandes de Deus na sua vida, sabe? No momento que nós nem conseguimos imaginar, apesar dos relatos bíblicos, de como será a nossa vida ao lado de Deus, de como será a nossa vida ao lado de Cristo. Apesar dos grandes relatos bíblicos, o próprio apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele ouviu coisas lá que são indizíveis, ou seja, não se consegue dizer de tão grandes que são aquilo que ele viu e ouviu ali, quando ele foi arrebatado por Deus, para ter uma experiência espiritual que ele não deixou muito claro. E ele procurava falar muito pouco a respeito disso, né? Daí quando ele foi dizer, ele falou assim: eu conheço um homem, né? Se foi na carne ou foi no espírito, eu não sei. Eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. De tão forte que era, e Paulo não queria, né, se engrandecer em relação a isso. E Paulo, né, sabia que aquela era uma experiência muito pessoal. E muito pessoal. Existem diversos livros aí, irmãos. Existem livros assim que dizem assim, né? Que a pessoa, ela dá testemunho de que ela foi arrebatada não sei quantas vezes para o céu e foi levada para o inferno não sei quantas vezes. Visitou lá o inferno não sei quantas vezes lá, né? Tem até o nome do livro que eu não lembro aí, famoso. A pessoa foi arrebatada 20 vezes e foi levada ao inferno 50 vezes para ver como era lá. E aí, se você começa a ver o que a pessoa escreveu, daquilo que ela viu no inferno, sabe, não tem o mínimo sentido espiritual, porque tudo aquilo que ela viu está na Bíblia. Porque Deus ia levar alguém para ter uma experiência que já está na Bíblia? Bom, não tem sentido, é mentira. É para vender livro, é mentira. Foi levada ao céu 20 vezes, né? Paulo foi levado uma vez só e disse que ele viu coisa que ele não conseguia dizer. E a mulher foi levada 20 vezes e ainda tudo que ela falou está na Bíblia. Mentira. São pessoas se usando da fé para ganhar dinheiro e vão para as igrejas. E se você ouve os testemunhos dessas pessoas na igreja, você vê a grande mentira que é. Você olha para a pessoa, você vê a mentira, você vê o diabo.
na pessoa, enganando, com o objetivo de enganar as outras pessoas. Como eu disse para vocês, tudo aquilo que nós necessitamos saber está na Bíblia, tudo aquilo que Deus falou está na Bíblia, e tudo aquilo que Deus não falou pertence a Deus, segundo a própria palavra de Deus, né? Então, se você, sabe, se você começa a se perder em relação a esses conceitos espirituais de Deus, você vai ser levado por qualquer engodo que Satanás ali, ele te convence a praticar. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. Eu gostaria de ler só mais alguns versículos para nós encerrarmos. Quando Jesus falou assim no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma das grandes coisas que nós temos ministrado durante toda a minha vida espiritual é que nós devemos ser únicos e verdadeiros. Nós temos que ser únicos, irmãos, e verdadeiros. O que significa ser único? Que você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares que você está. Isso é ser único. Você não pode ser uma pessoa diferente na sua casa do que você é na igreja. Você não pode ser uma pessoa diferente do que você é na sua casa, no seu trabalho. E olha, irmãos, eu já vi muitas coisas terríveis. Esses dias aí eu vi uma reportagem, acho que era em Santa Catarina, que filmaram um pastor fazendo sexo com uma mulher aonde ele trabalhava, que era um gabinete da prefeitura, né? E é muito comum você encontrar uma diferença muito grande de uma pessoa no seu trabalho em relação à sua casa. Pessoa diferente, no trabalho ele é uma pessoa, na sua casa é outra. Em relação à igreja nem se fala, né, irmãos? Mas isso absolutamente deve acontecer com qualquer cristão. Porque a nossa vida ela foi transformada, e ela foi transformada em qualquer lugar que nós estamos. A nossa vida, ela é única em qualquer lugar que nós estamos, assim como a nossa fé. A nossa fé na igreja é a mesma em casa e é a mesma no trabalho. E é a mesma aonde nós vamos. A nossa fé é a mesma, nós não proferimos fé diferente baseado no ambiente que nós estamos. Antes, nós damos testemunho de Cristo em qualquer lugar que nós estamos, em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer lugar que nós estamos, nós damos testemunho de Cristo, ou seja, um bom testemunho, ou seja, as nossas atitudes, as nossas palavras engrandecem a Deus, sempre. Então eu me recuso a praticar obras das trevas aonde quer que eu vá. Então nós somos únicos, você deve ser único. Se você for um camaleão que se adapta perfeitamente no ambiente que você está, você está com sérios problemas espirituais. Eu vi um vídeo, deve ter até no YouTube, muito interessante. Você pega um camaleão, você põe em cima de uma mesa, e aí você põe assim,
um pedaço de plástico, qualquer coisa que seja colorido. Então aqui está o azul, aqui está o vermelho, aqui está o amarelo, aqui está o verde, aqui está o roxo. E aí você vê o camaleão passando em cima dessas cores, e você vai ver que em cada cor que ele passa, ele se transforma naquela cor exata. É muito interessante isso. O camaleão, ele se transforma na cor exata que ele passa, né? Então ele vai passando assim, você vai vendo a coloração dele mudando de forma, né? Parece que é até natural, né? Ele vai passando e mudando. E o cristão, ele não pode ser assim. O cristão é luz, e aonde ele chega, ele ilumina as trevas, porque a luz consome as trevas, e a escuridão e as trevas é sinônimo de falta de luz. Então nós, quando chegamos, a luz chega. Quando nós chegamos, a luz chega. E ninguém consegue apagar. O que talvez aconteça é que quando as pessoas, melhor dizendo, chegam num ambiente que é trevas, elas vão lá e desligam a luz, né? Apaga a luz e se transforma de forma terrível naquele ambiente. Você está compreendendo tudo aquilo que Deus deseja de nós, irmãos? Outra coisa, nós somos verdadeiros, irmãos. Além de nós sermos únicos, nós somos verdadeiros. E o ser humano, irmãos amados, ele luta todos os dias para ser melhor em relação a Deus. E todas as vezes que você mente, todas as vezes que você, com a sua vida, mente, com as suas atitudes, mente em relação à sua crença, em relação àquilo que você propaga, que você acredita, na verdade você está agindo segundo as trevas, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que o pai da mentira é o diabo, que mente desde o princípio. Se você acredita, você pratica. Se você não pratica, é porque você não acredita. É porque você não acredita. A força da nossa vida é a fé, é a crença. É a crença, irmãos. Essa é a força que nos motiva, né? Essa é a força que faz a gente vencer. É a fé. É a fé, irmãos, é a fé. E se você, né, não age segundo a sua crença, é porque você não acredita, né? Essa é a pura verdade, porque a fé move montanhas. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, grão de mostarda do tamanho da cabeça de um alfinete, né? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para o monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. E as pessoas muitas vezes falam, mas não acreditam. E acham que acreditam, mas não fazem. O princípio da fé é você agir segundo ela. Se você não age segundo a sua fé, que você diz que é fé, você não tem fé, coisa nenhuma. Irmãos, por que eu oro? Porque eu creio que Deus está me ouvindo. Por que eu adoro a Deus? Porque eu creio que Deus se agrada com isso. A fé gera atitudes que nós muitas vezes nem compreendemos.
E olha, irmãos, eu vou dizer para você uma grande experiência que eu tive com Deus inúmeras vezes. Quantas vezes eu estava trabalhando e eu parava para falar com Deus, mas não era uma oração, era uma conversa. E eu falava para Deus: Deus, tu estás vendo aqui, tal, tal, tal. E parecia que era nada, mas depois Deus, inúmeras vezes, como eu volto a dizer para os irmãos, mostrou o seu poder em relação a uma simples conversa. Mostrou um resultado em relação a uma simples conversa que eu tive com Ele. Por quê? Porque Deus está atento àquilo que nós fazemos e àquilo que nós falamos. Então que você, irmão, que você cresça espiritualmente, que, sabe, durante a sua oração, você peça a Deus para te ajudar a ser salvo, sabe? Você peça a Deus, sabe, para te deixar preparado, porque o nosso dia derradeiro pode ser mais imediato do que você imagina. E se você buscar a salvação, com certeza a sua vida neste mundo vai ser uma vida plena na presença de Deus, que foi o termo que o apóstolo Paulo usou aqui, né? A plenitude das coisas que são de Deus. E Paulo usou um termo muito forte: desperta do sono. Que você nesta manhã, sabe, busque essas grandes experiências com Deus, conforme nós falamos, para que você viva a salvação de Deus, porque muitos não alcançarão este momento maravilhoso na presença do Senhor. Fique de pé, vamos adorar ao Senhor e vamos buscar ao Senhor. Fale com Deus agora, sabe? Se você anda por dois caminhos, que você fale com Deus agora e fale: não, Senhor, não quero mais. Se você é uma mentira espiritual, que você fale para Deus: Senhor, eu não quero mais. Se você é um camaleão, fale para Deus: eu não quero mais. Para que você possa viver as grandes coisas que são de Deus. Porque o dia está para raiar. O dia está para acontecer. E nós precisamos viver esse momento maravilhoso. Vamos orar em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor, da glória que transforma as nossas vidas, Senhor. Deus que nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus que faz muito mais do que nós imaginamos. Altíssimo e tremendo Deus, meu Pai. Tu és o Senhor que promove todas as coisas, Pai. Tu és o Senhor, Pai, que nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Tu és o Senhor que fala aos nossos ouvidos, Senhor. Tu és o Senhor que transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma mais uma vez este povo, Senhor. Transforma com Teu poder e com a Tua graça, oh Deus, faz, Senhor, uma obra duradoura, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que todo roubo maldito das trevas, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor.
e que nós vivamos, Senhor, segundo o teu propósito neste mundo, Senhor. Como tu disseste aqui, Senhor, de toda a terra, Pai, através do apóstolo Paulo, revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne, Senhor. Nós queremos te satisfazer, Senhor. Nós queremos agradar a Ti, Altíssimo Deus. Nós queremos, Senhor, de toda a terra, Pai, nos derramar em Ti, Senhor, de toda a glória, Pai. Pai, que o Teu óleo precioso enche este lugar e esta igreja, Senhor. Ó Deus, exaltado e rei glorificado, Pai. Ó Deus, edifica este povo agora, Senhor, Pai. Quebra as barreiras, quebra, Senhor, os grilhões, as correntes. Quebra, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és a alegria e Tu és a paz, Senhor. Tu és, Pai, o Senhor altíssimo e tremendo, aquele que comanda todas as coisas. Por isso eu abençoo a tua igreja, Senhor. Por isso eu abençoo este povo, Senhor. Abençoo com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Abençoo, Senhor, de toda a glória, Pai, com o poder da tua palavra, Senhor, para que a tua glória se manifeste no meio do teu povo. Somente para isso, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, olha, eu vou dizer algo para você assim, que o Espírito Santo de Deus me falou aqui agora. Essa questão, sabe, de você cultivar as coisas que são de Deus na sua vida, ela passa por momentos em que você tem que entender determinadas responsabilidades que você tem. Assim como você tem que cultivar a sua vida espiritual aqui na casa de Deus, a sua casa tem que ser um lugar onde as coisas são de Deus, são cultivadas. Não aceite contendas na sua casa. Não aceite confusões na sua casa. Não aceite opressões na sua casa. Não aceite isso, porque não foi isso que Deus prometeu a você. E não aceitar significa se levantar contra. E se levantar contra, né, significa que você vai lutar no mundo espiritual e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, eu quero a tua alegria. Senhor, eu quero, Senhor, viver aqui a abundância da unção do teu Espírito Santo na minha casa. Se levante contra, irmãos. Você, né, não precisa brigar com fulano, beltrano, ciclano. Você não precisa brigar, né, com a esposa. Você não precisa brigar com o esposo. Você precisa, sabe, lutar contra o mundo espiritual, para que você viva a grandeza de Deus. Não aceite a destruição das trevas, porque existe algo errado quando essas coisas acontecem, e às vezes o que está errado é a própria pessoa. O que está errado é a própria pessoa que está gerando tudo aquilo na sua própria casa. Que está gerando tudo aquilo na sua própria casa. Se levante, irmãos, lute contra. Sabe, essas coisas eu sempre tive preocupação na minha casa, para que houvesse sempre paz na minha casa. Eu sempre lutei contra as investidas das trevas, né? E Deus sempre ajudou, e você deve também, sabe, se preocupar com isso, para que você viva uma vida de paz e de alegria. Por que as pessoas às vezes são diferentes na igreja e em casa? Porque as pessoas, elas não estão lutando da forma devida para que as coisas são de Deus se manifestem na sua casa. E às vezes o erro é a própria pessoa que trazem. A pessoa traz as contendas, as pessoas trazem, sabe, os vícios, as pessoas trazem as confusões, as coisas são do mundo para a sua própria casa, e depois querem viver paz e não vão conseguir. Então que você, sabe, lute contra aquilo que não está acontecendo na sua vida ainda. Mesma coisa, o seu sucesso espiritual, dons espirituais. Busque os dons espirituais e fale para Deus: Senhor, eu quero
é promessa tua, eu quero o dom espiritual. Senhor, peça para Deus, se levante contra, irmãos, se levante contra, sabe? As pessoas estão muito tímidas, quietas, as pessoas estão ali muito conformadas com as coisas acontecendo ao seu redor, está acontecendo tudo ao seu redor, e a pessoa está lá, parece que está anestesiada espiritualmente, sabe? Não seja assim, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.